Olá, gente, tudo bem? Tudo bem, Andréia. Nossa, aqui de novo. Olha, a gente de novo reforçando o formato que o Sessão em Off está hoje, né? Então, hoje estamos eu e a Lucy, né? A Grace e a Michele, elas não puderam comparecer por conta das agendas, tá? Então, eu e a Lucy vamos, para realmente não deixar, né, muito tempo sem a gravação, então a gente dividiu dezembro, que dezembro é bem pesado, que a gente já está gravando já um montante de episódios para a gente poder no decorrer de dezembro, janeiro, das férias, porque vamos entrar em recesso. Sim, porque psicólogo entra em recesso também, viu, gente? Sim. Então, por favor, tem uns memes, suas mãos aí, tem uns memes muito engraçados, né, que fala assim: o psicólogo está em recesso e está cada um por si. Você já viu esse meme? Já. Que eu achei muitos pacientes meus me mandaram. Então, a gente vai entrar em recesso. Então, a gente está aqui na corrida para gravar os episódios, para a gente poder já deixar tanto no dezembro quanto janeiro, para a gente iniciar as novas gravações. Então, vamos dar continuidade a um assunto que tem tudo a ver com autoestima. Só que eu entendo que é o contrário da autoestima. Sabe? Que diz a sombra da autoestima. Michele não está aqui, mas a gente aprende muito, né? Também, a gente fala de sombra. Isso, a gente faz tudo, entendeu? Então, a sombra, né? O contrário da autoestima, a gente vai falar hoje sobre o autoabuso. Algumas pessoas conhecem como autossabotagem, enfim. É um termo mais utilizado. É um termo mesmo. mais utilizado, mas eu quero falar sobre o autoabuso, porque assim, tudo que se refere a gente é auto. Somos nós os responsáveis, né? Autorresponsabilidade, autoconfiança, tudo refere-se a nós. Então, vamos falar de autoabuso, como autossabotagem. Só que todo mundo fala muito de autossabotagem, eu acho que fica uma coisa um pouco superficial. Então, tudo na mesma página, tudo no mesmo saco. Então, eu quero, obviamente, uma pessoa que gosta de definir através do dicionário o que quer dizer autoabuso. Eu vou começar falando sobre autoabuso, a descrição que eu coloquei do dicionário. Então, o que quer dizer o autoabuso? O autoabuso é o ato ou comportamento de violência em relação à própria pessoa. E aí, Lucy? Concorda comigo sobre... É importante a gente colocar, porque todo mundo fala, o abuso, a pessoa sofreu abuso externo, Lucy, veio do meio de uma pessoa, de um trabalho, sei lá, de qualquer lugar fora do interno da gente. Então, quando a gente fala autoabuso, é uma violência que a gente pratica com a gente, não é o outro, Lucy. E aí? O que você acha disso? E como a gente pratica isso sem perceber. Sem perceber. Sem perceber, né? Sim. Então, eu não mereço. Eu não sou bom. Eu não sou bom. Isso não é pra mim. Isso. Né? A gente falou bastante a gente isso falou no episódio de da autoestima. Mas quando esse autoabuso de não se colocar e não... A gente não se coloca naquele lugar porque a gente acha que não pode. Que não é pra gente. Que não é pra gente. Fora outras questões, né? Tem um livro... que é um livro... Gente, já tem um livro, tá? Vou falar sobre o livro. É o livro do Walter Rizzo, que ele é um terapeuta cognitivo. Eu não sei se ele é italiano, não sei. Ele é europeu, tá? Rizzo acho que é italiano. E que é um livro muito bom, que chama Apaixone-se por Si Mesmo. Eu já passei? Não sei. Já, né? Já. Não, mas acho que a gente passou em reunião. Acho que aqui no podcast, não. Isso. Então, esse livro, ele fala muito sobre a maneira como a gente se trata. Como a gente fala sobre a gente mesmo. A gente se deprecia, Deprecia. Né? Tem até em algumas textos que eu li que fala que é o autoditador interno. Né? Se a gente pega como que fala? Nas abordagens que a gente trabalha, é exatamente aquela crença, né? Aquele pensamento automático que a gente tem pela gente mesmo, né? Então, eu não consigo, eu não sou bom. Então, tem algumas frases que pegam, que eu acho que é muito pesada, que as pessoas, elas falam assim, eu não mereço
nada de bom. Eu sou horrível, eu não presto, eu sou um inútil. Então, o Walter Rizzo fala bastante e se atenta de como a gente fala com a gente mesmo. Como a gente se descreve para o mundo, entendeu? Mas, primeiramente, como a gente se descreve para a gente mesmo. Se a gente quiser, a gente pode até dar umas diquinhas, né? Da pessoa gravar o que ela fala, sabe? E depois colocar. A gente vai ter que usar o recurso tecnológico para a gente, para ela poder se ouvir, entendeu? Então, a partir do momento que a pessoa ela repete muito e ela fala muito sobre isso, como eu havia falado num episódio sobre autoestima, o cérebro não consegue distinguir aquilo que é real do irreal. Então, obviamente, se ela repete isso por pensamento, até mesmo por brincadeira, Lucy, ela forma um modelo mental dela mesma. Você entendeu? Então, obviamente, ela repetindo, né? Vamos falar, né? A repetição, né? Sim. Condicionamento operante. Repete, 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 repete. Ai, não é que é uma coisa mágica, aquilo se torna verdade. Não, Lucy. Eu estou condicionando o meu cérebro a falar que eu não presto, que eu não sou boa, que eu não mereço nada de bom, que sou inútil. Você entendeu? Então, quando a gente fala do autoabuso, obviamente, essa voz, né, é esse conceito que eu tenho sobre mim mesmo. Lembra quando você falou sobre os pilares da autoestima? O autoconceito? Então, se eu tenho um autoconceito sobre mim de uma maneira positiva, eu sou um ser humano, eu tenho o meu tempo, eu tenho os meus limites. Eu posso errar. Eu posso errar, entendeu? Aí tem algumas vertentes que a gente vê muito aí pelas redes sociais. Você não pode errar. Não admita seu erro. Sempre acerte. E as pessoas entendem que elas sempre precisam acertar. Então, hoje, na saúde mental, e é importante a gente colocar, a maioria dos psicólogos e até mesmo outras pessoas, dizem que esse ditador, esse autoditador, a gente precisa calar essa voz interna. A gente precisa entender que nós somos indivíduos, Lucy. O que é indivíduo? Não existe uma Lucy por aí. Só existe... Sou única, né? Você é única. Então, tudo aquilo que você tem pertence a você, Lucy. Você entendeu? Ah, então quer dizer que eu tenho que ficar alheia ao mundo? Não. De forma alguma. Mas a partir do momento que eu sou influenciada pelo mundo, e nós somos influenciados a todo momento, eu vou passar por um filtro se aquilo realmente eu quero ou não quero, qual é o estrago interno que isso pode fazer para mim, entendeu? Então, diferença do abuso externo, né, causado pela sociedade, por pessoas, o autoabuso somos nós que somos responsáveis. Obviamente que tem tudo a ver com a nossa infância, né, com a nossa adolescência pelo meio que a gente viveu. Se a gente olha assim, principalmente quando uma pessoa sofre bullying, não sei se você já percebeu, e isso eu trago, e assim, é um relato da minha época, né? Não, eu prefiro fazer o bullying comigo mesmo, porque é melhor eu antecipar do que ouvir do outro. Então, por exemplo, uma pessoa sobrepeso, né? Então, ao invés dela ficar ouvindo, seu rolha de poço, ela mesma se define dessa maneira e tipo, kkkkkkkk. E o estrago que ela está fazendo de si? E o autoconceito que ela está fazendo de si? Você falou aí uma frase, né, que as pessoas repetem muito, sou inútil. Né? Então elas têm medo, elas têm medo de errar. Uma pessoa que se sente inútil, ela tem medo de errar. Quando a gente fala disso, né, dessa questão do bullying, por exemplo, sabe o que eu vejo? Você já percebeu esses stand-ups que as pessoas... Sim, sim. Cara, a gente estava até conversando sobre isso lá fora, que eu não sou muito fã, né? Enfim. Mas eu, agora, pensando bem, talvez eu não goste tanto por conta disso. As pessoas trazem isso. É uma dor, gente. E assim, você tem que tomar muito cuidado. Tanto a pessoa que está lá falando, ela fala de si mesmo e fala das outras pessoas. Sim. Se na plateia existe uma pessoa um pouco mais vulnerável que não está resolvida com algumas questões tanto internas quanto externas, ela pode falar, nossa, olha, aquilo é para mim.
Ele está falando para mim. Ele está falando para mim. Isso. Então, a comédia existe? Existe. Entendeu? Só que a gente precisa ter maturidade emocional de ir nesses lugares, Lucy. Sim. Porque aquilo pode se tornar verdade absoluta. Entendeu? Então, vai existir? Vai existir. A gente não pode colocar e falar assim, não pode ter. A gente não pode ser o ditador falando que não vai ter as coisas. Mas eu entendo que a gente precisa tomar cuidado, né? Então, eu não preciso estar num lugar que vai me fazer mal, Lucy. Você entendeu? Então, eu posso passar essa. Mas você tem que enfrentar. Não tem que enfrentar, Lucy. Gente, é uma coisa muito importante. Já é autoabuso. Sim. Eu vou me colocar num lugar que não me faz bem. Sim. E assim, tem muita... Eu, pelo menos, na minha vertente, eu trabalho que não na exposição. Se a pessoa tem medo de abelha, eu não vou colocar ela num monte de lugar onde tem abelha. Isso é uma violência que eu estou cometendo. Aprender a lidar com a abelha, né? Sim, eu preciso entender o que é abelha. Ou tipo, Andréia, eu não quero lidar com isso. Tudo bem. Então, eu vou evitar lugares que tenham abelha. Eu vou ser menos que isso? Não. Não vou, Lucy. E ponto. Tem coisas que eu não gosto de fazer e eu me respeito. Mas todo mundo faz. Eu não sou todo mundo. Eu sou um indivíduo. Lembra disso, Lucy? Eu tenho a minha cota do que eu gosto, do que eu não gosto, do que eu tenho limite, do que eu não tenho limite. Enfim. Então, o autoabuso é eu me colocar em lugares, né? Que não me cabe. Que não me cabe. Entendeu? Eu acreditar que eu sou diferente das pessoas. Eu não me senti pertencente. E para me sentir pertencente, eu passo por cima de mim, Lucy. Daquilo que eu entendo sobre valores, daquilo que eu entendo como certo, como errado. Então, é importante as pessoas cada vez mais se autoconhecerem. Muitas pessoas vão precisar, sim, de um trabalho psicológico, entendeu? Porque, assim, não adianta. Assim, gente, eu acho muito válido vídeos, eu acho muito legal. Livro de autoajuda. Livro de autoajuda. Mas se eu não conhecer minha própria história, Lucy, eu vou entender que eu tenho que seguir a história daquele livro de autoajuda. Você entendeu? Ou aquele vídeo que eu vi. Nada contra, eu acho isso muito legal, Lucy. Só que o parâmetro inicial é a partir da minha história. Quem eu sou no rolê. Quem eu fui. O que eu passei. Ter esse autoacolhimento sobre a minha história, respeitar a minha história. E falar assim, gente, olha, eu passei por dificuldades, mas essas dificuldades não me definem. Entendeu? Eu ouvi muito que eu era feia, que eu era X, que eu era Y. Mas eu não preciso acreditar nisso, né? Eu posso olhar através do meu olhar, não através do olhar da sociedade. Olha, você falou isso, cada indivíduo é um, né? A gente interpreta as coisas de modos diferentes. Sim. A mesma história que eu posso contar uma história, você pode contar a mesma história de um outro jeito. Sim, porque eu preciso, se a gente fala na neurociência, eu tenho uma percepção, Lu. Se a gente pega as funções cognitivas, eu sempre falo isso para os meus pacientes. Percepção, atenção, memória... linguagem, pensamento e emoção, todos nós temos. E ela vem através dos 5 sentidos. Então, a percepção, por exemplo, é uma função muito importante. Só que a minha percepção não é igual à tua. Por quê? A minha história de vida não é igual à sua. Então, fatores da vida influenciam as minhas funções, Lucy. Então, por exemplo, eu e você passamos por bullying na escola. Só que o seu bullying foi diferente do meu, Lucy. Você entendeu? Então, a percepção que eu tenho é diferente da sua. Então, a gente não pode colocar tudo num caldeirão e falar bullying é de qualquer maneira. Todo mundo que sofre bullying passa por isso. Gente, não. Nós somos indivíduos, Lucy. Então, a nossa percepção sobre uma coisa, uma situação, uma história é diferente. Então, a gente precisa respeitar a história do outro. Se você não tem nada para falar de bom, só escuta, acolha. Não tenta colocar a receita sua no outro, Lucy. Você entendeu? Porque se ele tiver que te ouvir e para te agradar, ele vai aceitar e vai tentar colocar no mundo dele, ele vai se diminuir para caber no seu mundo e não no mundo dele. Então, ele está cometendo um autoabuso. Às vezes, as pessoas, elas têm uma boa intenção, Lucy.
Você entendeu? Elas têm uma boa intenção. Mas é tipo assim, a pessoa precisa ter um repertório emocional bem trabalhado, né? Uma visão de si, um autoconceito bem trabalhado para que ela não se influencie muito, Lu. Porque ela pode pegar aquilo que não é dela, a bagagem não é dela. Você entendeu? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Então, fala-se muito sobre autossabotagem, mas a gente tem a receitinha pronta. Uma receita não é igual à outra, Lucy. Porque eu preciso levar em conta a história do sujeito. Você entendeu? Eu não posso pregar... Gente, redes sociais de novo, né? Não temos nada contra, gente, redes sociais. Mesmo porque estamos lá. Mesmo né? porque estamos lá. Mas a gente precisa tomar cuidado, né? Livros de autoajuda, as pessoas falando, faz assim, faz assado. Vamos tomar cuidado. A partir da experiência dela, né? Isso. Então, é complicado. Sim. Se a pessoa coloca, se você falar assim, André, o que você acha disso? Eu vou falar assim, Lu, na minha percepção, eu entendo que seja assado, cozido, moído. Porém, eu entendo que você precisa entender se realmente isso faz sentido para você. E na TCC, a gente tem sempre uma fala, quando a gente vai conversar com o paciente, e que a gente vai direcionar, ou até mesmo explicar, é sempre importante a gente carimbar com, fez sentido, Lucy, para você? Porque o fazer sentido ela vai entrar em contato com os conceitos internos dela, com os valores, com o aprendizado que ela teve, com a cultura que ela teve. Então, a partir do momento que eu falo, Lucy, faz sentido? Aí você vai falar assim, olha, Andréia, pode ser que faça isso, mas isso não. Legal, Lucy, tudo bem. Faz da maneira como você acha que é legal. Mas não em tom de ameaça. Faz o que você quiser, hein, Lucy? Depois, se não der certo... Você vai se ferrar. Eu avisei que não ia dar certo. Sim. Complicado. Você sabe, Lu, é uma coisa que eu aplico, que eu percebo bastante, é que as pessoas, elas se sentem ameaçadas pelo meio. Se eu não ser isso, eu estou perdendo tempo, o meu cronológico não vai mais dar tempo, eu vou ser um fracassado para sempre. E, obviamente, que os estilos de enfrentamento é de evitação, Lucy. Ou resignação, eu aceito aquilo que eu entendo que eu mereço. Você entendeu? Então, acaba desconsiderando a sua história, os seus limites, aquilo que entende que é bom ou não. Gente, vida, experiência, não é receita de bolo. Odeia, você acha que uma pessoa que ela... comete, né, o autoabuso, ela está passando por cima dos valores dela? Sim, sempre, Lucy, sempre. Dos valores dela em prol dos valores de uma sociedade ou de um indivíduo que está ao lado dela. Entendeu? Então, a pessoa, quando ela comete o autoabuso, ela desconsidera a história dela, ela desconsidera quem ela é, para ser quem os outros querem que ela seja. E aí a gente falou bastante isso no episódio de dependência emocional. Sim. Você entendeu? Então, já falando, né? Gente que não assistiu pode ir lá assistir. O episódio está lá disponível, fresquinho. Então, esse autoabuso, ele é totalmente ao contrário da autoestima. Muito pelo... Assim, o que acontece? O autoabuso faz com que você fique cada vez mais distante de fortalecer sua autoestima. Você entendeu? Então, tem muitas pessoas que chegam e falam assim, não, isso me dá estímulo. Quando eu falo assim, seu burro, seu idiota, vai lá que você consegue. Mano, não. Não. O cérebro não distingue aquilo que é real do irreal, Lucy. E se eu repito muito isso, eu vou entender em algum momento, quando eu estiver bem mais vulnerável, por exemplo, por algo que não deu certo, um projeto que sempre deu certo e não deu certo uma vez, eu falo, realmente é só uma porcaria. Porque a pessoa, no autoabuso, ela valoriza o erro, ela valoriza aquilo que ela não tem. E desvaloriza totalmente quem ele é e aquilo que ele tem. E as qualidades, né? A pessoa acha que a pessoa não enxerga as qualidades que ela tem, onde ela pode chegar. Sim, Lucy. Sim, entendeu? E ela não se pergunta onde ela quer chegar. O que você quer? O que é bom para mim?
Entendeu? Então, eu acredito que o autoabuso, ele é algo totalmente ao contrário da autoestima. Eu até coloquei aqui, ó, o autoabuso é o lado oposto da autoestima. E é muito mais comum que imaginamos. Boa parte de nós costuma tecer julgamentos a respeito de como somos, o que merecemos e qual o valor do nosso trabalho. Esses julgamentos geralmente são feitos em nível interno, muitas vezes se mantendo em segredo e minimizando nossas conquistas. Diante deste fenômeno, costumamos maximizar o erro. É exatamente isso. Entendeu? Então, eu sou o erro. Todas as minhas qualidades, aquilo que eu fiz, eu não respeito a história, onde eu cheguei. Eu não olho para trás e falo assim, mano, você passou, vem aqui, vamos conversar, vamos ter um diálogo assim. Cara, foi difícil, né? Então, eu percebo que as pessoas acabam maximizando o erro e minimizando as conquistas. Então, isso é fácil de reparar? Não. Não é. Porque a gente tem que estar muito atenta, né? Porque o autoabuso vem muito com a comparação. Então, a pessoa conquistou isso com 20 anos. Eu tenho 25, não conquistei. Então, logo, eu não consigo, eu não sou bom. Cara, esse indivíduo, ele tem a história dele. Ele teve as oportunidades, ele teve uma maneira diferente. Não quer dizer que ele seja melhor que você. A tua história é diferente. Lucy, eu, por exemplo, sou psicóloga, mas eu fui fazer faculdade aos 30 anos. Porque eu não tinha condições de fazer antes. Você entendeu? Então, a menina que fez aos 20 anos, ela é melhor que eu? Claro que não. Ela teve o tempo dela e eu tô tendo o meu. Então, são histórias que a gente precisa levar em consideração. Nossa, Andréia, você com 30 conseguiu. Que legal, você conseguiu. É isso aí. Você entendeu? Antes não teve condições? Claro que não teve. Fui mãe solo. Você entendeu? Então, eu tinha outras prioridades da faculdade. E quando eu resolvi fazer faculdade, eu fui até o final e, tudo bem. E eu respeitei as minhas limitações da época de 20 anos de idade. Respeitou o processo, sim, né? Você entendeu? A gente, você falou muito da questão do que o cérebro da gente entende, né? Como real, como irreal. O erro, ele vira um mantra. Vira! E não deveria, né? Não deveria, porque a gente fala muito quando a gente vai meditar, nós não meditamos. Eu e você não meditamos, mas meditar é muito bom, gente. É, muito bom. Mas assim, existem esses mantras, né? Sim. Eu vou conseguir. O lado positivo. Sim. E quando a gente fala do autoabuso, o mantra é sempre o negativo. Sim. É sempre o negativo, eu não Sim. consigo, deixa pra lá, já tenho 30 anos, não vou fazer. Isso. Fulano já conseguiu, mas fulano, agora eu vou fazer pra quê? Pra deixar pra quem? Isso. Você já pegou no consultório? Eu pego bastante. Eu preciso deixar um legado. Quando eu ouço aquela questão do legado, eu falo, legado, o que é legado? O que é legado? Me fala. Não existe. Gente, desculpa. Eu tenho um propósito. Eu tenho um propósito. Agora, eu não tenho que deixar um legado pra ninguém. Pra ninguém. Você entendeu? Eu tenho que usufruir daquilo que eu entendo que seja bom pra mim em vida. Sim. Você entendeu? Então, gente, legado deixa pra lá, tá? Deixa pra lá. Por exemplo, grandes pessoas que deixaram história, por exemplo, Einstein, sei lá o quê, não é que eles começaram a ter esse propósito para deixar um legado, porque eles achavam que era legal. Então é isso, isso faz sentido naquele momento. Sabe qual legado você pode deixar? Para os seus filhos não cometerem autoabuso. Isso. O legado de mostrar o caminho do autoconhecimento. Isso. Né? De autorrespeito. De autorrespeito. Isso. Olha, filho, você é um ser único. Isso. Você é especial. Sim. Olha o que você faz. Ai, mãe, eu não sou bom em história, mas olha como você é em matemática. E você não precisa ser bom em tudo. Você pode escolher naquilo que você é bom. Deixa esse legado, gente. Isso. Então, gente, eu acho assim, espero que a gente tenha colocado, que é muito importante. E o autoabuso é totalmente ao contrário da autoestima que nós falamos no episódio anterior. Isso. Então, gente, procure se ouvir. Faça. Quando você está pensando, verbaliza e grava no celular o que você está pensando. Ou escreve. Eu costumo escrever porque a gente tem esse... Não é porque nós somos psicólogas que a gente não passa por alguns, né? Claro perrengues. que sim. Então, e eu falo muito para meus pacientes, tem um diário. Isso, mantenha também um caderninho. Acho legal.
Na hora que você começar com esses pensamentos, escreve. Cara, eu já li tanta coisa que eu falei, tipo, há 4 anos atrás que eu li, eu falei... Meu Deus! Eu falei, não falei isso. Eu não falei isso de mim. Eu não pensei isso. Sim. Você sabe que eu faço muito com os meus pacientes retrospectiva do ano. Aí eu falo, gente, chegou a retrospectiva. Eu falei, não, vamos lá. Então, é como a pessoa verbalizou quem era ela, porque eu anoto os pensamentos, entendeu? Sim. Então, o quanto teve ascensão, o quanto isso não faz mais parte da vida deles, entendeu? Então, é repetição, gente. Autoabuso é ter esse conhecimento da maneira como você se autoafirma, como você se enxerga. Entendeu? Mas não através do outro, e sim através dos seus valores, daquilo que é importante para você. Entendeu? E toda vez que você passar por cima dos seus valores, você está cometendo um autoabuso. E aí, Lucy? É isso. É isso. Então, muito obrigada, Lu, por dividir. Bora lá. Beijo, gente. Beijo. Obrigada. Tchau.